Eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, Fauzi Nakfur Júnior, diretor do DR do Distrito Federal, mas presidente da Associação Brasileira dos Diretores dos Departamentos de Estradas e Rodagens do Brasil. E está aqui na cidade de Teresina cumprindo a agenda e vai conversar um pouco com a gente a respeito do papel importante das rodovias no nosso país. Nos tempos modernos, então, os casos mais recentes mostram muito isso. Doutor Fauzi, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Obrigado, um prazer a gente estar aqui na Cidade Verde, nessa cidade maravilhosa que eu não conhecia, Teresina, e fiquei encantado e realmente o estado do Piauí está de parabéns. Doutor Fauzi, a gente sabe, né, da importância dos departamentos de estradas e rodagens em todo o Brasil. Hoje, todos os estados da federação já possuem os departamentos, apesar das denominações diferentes. Apesar de se falar muito em rodovias federais, as estradas estaduais em cada estado servem para ligar também muito esse país. Sem dúvida, e é infraestrutura, é desenvolvimento do país, está diretamente ligado ao rodoviarismo. Eu estou aqui na cidade, Joelson, participei hoje cedo de um seminário através do DENIT de pavimento de concreto, que é uma modalidade também, assim como o asfalto, o pavimento de concreto também tem crescido muito pela sua resistência, inclusive durabilidade, manutenção com tempo mais distante, né? E também pelo que o estado do Piauí tem feito em relação ao rodoviarismo. A gente, pela BDR, circula o país inteiro e estamos sabendo da valorização que tem sido dado para o rodoviarismo aqui, para as estradas estaduais. O governador tem investido aqui, com promessa de investir muito mais, coisa de cerca de 1 bilhão ano. Isso é muita coisa para o estado e realmente vai colocar as estradas do Piauí no patamar que tem que estar para poder estar gerando emprego, poder estar fazendo a economia crescer. A gente sabe aqui da região do Cerrado aqui, com produção agrícola enorme, exportando inclusive. Nada disso sai, Joel, sem ter uma estrada bacana, uma estrada com qualidade. E a BDR, que é a Associação Brasileira dos DRs, faz esse papel. Por quê? Os problemas são os mesmos em todo o país. E as soluções nem sempre chegam, porque o nosso país é muito grande, então às vezes você tem alguma coisa no sul bacana que não chegou aqui, ou aqui você tem alguma coisa boa, alguma solução boa que não chegou lá, e a gente tem que estar integrando isso. Então esse é um dos papéis da BDR. Um outro aspecto, as rodovias federais, elas são administradas muito, claro que estou exagerando, mas muito pensadas a partir de Brasília. E as realidades locais são conhecidas, de fato, pelos governos estaduais. Exatamente. Que diferença isso faz no momento de atender a necessidades mais emergenciais ali nas comunidades mais distantes e até nos grandes centros de produção agrícola? Não, você falou tudo. O governo federal, ele pensa de uma forma macro, com ligações de capitais. Nem sempre o meu estado é a prioridade para o governo Exatamente. federal. Quando você traz para dentro do estado, os problemas são outros. A gente vinha conversando, eu com o doutor Leonardo, que tive satisfação de conhecer pessoalmente aqui, diretor-geral do DR aqui do Piauí, e ele me contando dos problemas aqui no interior em relação às cidades. As principais rodovias estaduais cortam as cidades, as pequenas cidades. Então você tem problema de segurança viária, de travessia, de atropelamentos, de segurança, né, de todo sentido. Isso tudo são problemas localizados, que quem conhece isso é a regional, é a área daqui. Então existe essa diferença sim, e o mais importante que eu entendi, e por isso estou até aqui em Teresina com essa valorização aqui. O governador daqui, o governador Rodrigo, né? Rafael, desculpa, entendeu essa preocupação e tem investido na infraestrutura rodoviária. Isso é muito bacana, quem ganha com isso é o povo do Piauí, que vai ter suas rodovias melhores de qualidade e levando e trazendo os produtos que aqui são produzidos, né? Agora, o senhor tocou também num ponto, o investimento em rodovias, ele tem um custo muito alto. Custo de construção, custo de manutenção. O senhor vai participar de um evento que discutiu sobre a possibilidade do concreto como uma forma de pavimentar estradas. Como é que se está discutindo? O que é que a tecnologia aponta? O que é que o futuro diz sobre redução de custos e melhoria da resistência dos pavimentos? Exatamente, são projetos, né? Então, nem sempre você vai fazer só pavimento de concreto, nem sempre você vai fazer só pavimento de asfalto. Você tem que ter a viabilidade para cada situação. Então, lá em Brasília, por exemplo, lá no Distrito Federal, a gente fez agora um trecho de rodovia. Brasília é um quadradinho pequeno em relação ao nosso Piauí aqui, lá são somente 2.000 quilômetros de estradas. Mas a gente fez uma estrada lá em torno de 40 quilômetros, toda de pavimento de concreto, porque foi mais viável.
Em função da manutenção. É uma rodovia que você não pode ficar parando para fazer um tapa-buraco, fazendo uma manutenção diária, causando transtorno, inclusive para a fluidez do trânsito. O que você faz? Você bota um projeto com um pavimento de concreto que você vai mexer daqui 20 anos. Quer dizer, então, que não significa dizer que o Brasil inteiro tem que investir em concreto, não é isso? Não, jamais. É por isso que a gente tem que valorizar, e eu jamais vou deixar de valorizar a nossa área, que é a da engenharia, a minha área, que é de engenharia, que são projetos, são viabilidades econômicas, financeiras do local, da situação. Vou te dar um exemplo, Joelson. O pavimento de concreto, por exemplo, quando você faz uma obra de pavimento de concreto, isso demora 15 dias, 20 dias para curar. Como é que às vezes você pega uma rua interna aqui dentro de Teresina, que você não tem nem como desviar, às vezes, o trânsito, você vai fazer um pavimento de concreto que você vai ficar com 15 dias interditado. O asfalto, por outro lado... O asfalto já tem a facilidade de que você fez o asfalto, com horas depois você está liberando trânsito. Né? E aí vem um pouquinho a desvantagem de não ter uma durabilidade igual você tem um concreto. Então, você fala de são projetos. Você tá falando, por exemplo, resistência à chuva, por exemplo, resistência a peso. Não, estou dizendo vida útil. Vida útil. Asfalto, 10 anos, concreto, mínimo 20 anos. Então, o asfalto, você fez um pavimento de asfalto, você tem que dar manutenção corriqueira com ele, e você tem uma vida útil para 10 anos para fazer uma intervenção forte, que é uma restauração e tudo. O concreto não, o concreto você vai ter 20 anos, praticamente sem mexer, talvez limpando uma junta de dilatação, tirando o mato, oscilando uma trinca, mas são 20 anos tranquilo para poder ter que fazer alguma intervenção. E o custo? Quanto custa, por exemplo, 1 quilômetro de asfalto, rodovia em concreto, 1 quilômetro? Essa obra que a gente fez em Brasília, que é o exemplo, e é o case que eu trouxe, inclusive, para esse seminário, ficou em 3 milhões o quilômetro do concreto. 3 milhões. A gente tem feito pavimento de asfalto lá com 2,5 milhões o quilômetro. Só que quando você joga, Joelson, a vida útil do pavimento e o tempo de manutenção que você economiza, já equilibra lá na frente. Então são projetos, é o que eu estou explicando em cada situação. Então não existe, por exemplo, uma ideia na engenharia de que no futuro não existirá mais asfalto. Não é assim. Até o governador Ibanez, que é um piauiense, é o nosso governador do Distrito Federal, e que ama esse Piauí, fala muito do Piauí, ele até brincou comigo da outra vez, poxa, então vamos fazer só pavimento de concreto agora que ficou lindo. Eu falei, não, calma, governador, calma, porque cada projeto vai indicar a melhor situação. Por isso que são feitos os estudos de viabilidade, né? Os EVTEAs, que te dá a melhor situação técnica, econômica, ambiental, tudo isso você põe no projeto. Olha, muito interessante conversar com o senhor a respeito deste e de outros assuntos. Presidente da Associação Brasileira de Departamentos de Estradas e Viagens aqui no Brasil. Aliás, hoje nós estamos vendo lá no Rio Grande do Sul as dificuldades que os gaúchos estão vivendo na interligação das suas regiões. Vulnerabilidade à chuva ainda é o maior problema das rodovias construídas no Brasil? Os dois problemas do asfalto, excesso de peso e água. Então, se você tiver uma rodovia bem drenada, com saídas d'água, que você consiga não manter a presença de água na via e o excesso de peso, você está mantendo, Joelson. Então, excesso de peso e água. Lá no Rio Grande do Sul, a gente já estamos solidarizando lá o diretor-geral do DAIR, que é o DR do Rio Grande do Sul, doutor Luciano Faustino, já está muito preocupado, porque lá as rodovias ficaram submersas por muito tempo, e a gente sabe que afeta a base do pavimento. Eles vão ter muito trabalho, o Sul precisa da nossa ajuda no país inteiro, porque o Brasil é muito solidário. Quando é no Nordeste tem a ajuda do país inteiro, quando é no Sul nós temos que dar essa mesma ajuda, essa mesma solidariedade. Né? Os DRs podem se unir. Sim, estão unidos. E isso envolve muito o seu trabalho de articulação. A BDR é fundamental para isso. Doutor Fauzi, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Fauzi Nakfur, obrigado pela presença aqui com a gente. Nós agradecemos, um prazer, e fiquei muito feliz em conhecer Teresina. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo.